Começou. Graça e paz, então, amados, mais uma vez nos reunimos como igreja para estudo da Palavra de Deus em escola bíblica dominical virtual. Está sendo uma experiência nova para todos nós, um privilégio para a gente poder também rever os irmãos, colocar diante do Senhor as nossas necessidades e receber dele o alimento. Vamos, nesse instante, orar. Vamos lembrar aí do pedido da Junília também, por essa família que perdeu o seu ente por coronavírus. Vamos pedir para Deus guardar essa família e abençoar a todos nós e consolar o coração daquelas pessoas que estão enlutadas pelo Brasil afora por conta dessa enfermidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, querido Pai, mais uma vez nós nos reunimos como igreja para louvá-lo, cultuá-lo, bendizê-lo, mas também pedir ao Senhor provisão, libertação, uma ação do Teu Espírito na vida do Teu povo, na vida, Senhor, daquelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Sabemos que este momento é um momento difícil para muitos, um momento, Senhor, de angústia, e é nestas horas que nós nos lembramos o quanto que nós não somos absolutamente nada e o quanto dependemos do Senhor. Que em meio a este caos, a este sofrimento, a este luto que muitas famílias pelo mundo estão passando, Pai, que esta seja uma oportunidade para que elas possam olhar para além do seu mundo físico e perceber que existe uma realidade maior, um Deus que os ama e deseja, Senhor, conceder-lhes a vida eterna. Que o Senhor, com o Teu Espírito, visite os corações enlutados, as famílias enlutadas. Que o Senhor traga o consolo e a orientação. E, acima de tudo, nos use como instrumentos para proclamar as boas novas de salvação. Porque nós somos os canais pelos quais o Teu Evangelho é anunciado. Coloque intrepidez no nosso coração, ousadia, coragem, para levarmos a mensagem de amor e graça do Evangelho a todos aqueles que estão sofrendo. Que esses estudos, que este áudio que que esse vídeo que está sendo gravado, que esta mensagem possa também ser usada pelo Teu Espírito para trazer conforto, consolo e esperança a todos que estiverem assistindo ou assistirão no futuro próximo. Abençoa-nos agora nesta hora, que o Senhor esteja nos ensinando. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe. Bom, nós estamos encerrando hoje a nossa revista, Escola Dominical, Tudo em Família. A revista da Didaquê. Essa aula ficou para trás, então nós vamos terminá-la. A aula sobre o filho pródigo. E aí eu coloquei um subtítulo para essa aula, dizendo família, lugar de arrependimento, amor e perdão. E eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor lá em Lucas, se você está com a sua Bíblia aí, abra lá em Lucas capítulo 15. A história do filho pródigo é uma história bem conhecida por todos nós. Mas vamos lê-la para nossa edificação. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Jesus aqui, essa parábola ela faz parte de outras duas, A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, a segunda parábola é a parábola da moeda perdida, do dracma, e essa última é a parábola do filho perdido. E o objetivo dessas parábolas é mostrar o amor incondicional de Deus e incessante por todos nós. O valor que todos nós temos ao Senhor e a dedicação do Senhor em nos procurar, nos resgatar, nos trazer de volta para o seu aprisco.
E essa história que nós temos aqui, como disse, é uma parábola, não é uma família real, mas ela traz aqui conteúdos e elementos comuns a todas as famílias. Algo que é corriqueiro e natural nos nossos relacionamentos familiares. E eu espero que através desse estudo, nesta manhã, Deus possa visitar o coração de todos nós, nos exortar, nos ensinar, e que nós possamos ouvir a sua palavra e corrigir eventuais distorções ou comportamentos inadequados que possamos estar tendo nas nossas relações com os nossos entes queridos. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja marido, seja esposa, seja parentes mais distantes. Vamos fazer então a leitura do texto, embora muito conhecido. Jesus continuou, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e este homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trata-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse teu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Uma história, uma parábola, uma narrativa extremamente reveladora da realidade que há no coração de todos nós. Eu acho que todos nós, em grau maior ou menor, nos vemos na figura do filho pródigo, nos vemos na figura do pai, nos vemos na figura do irmão mais velho. Em grau maior, todas essas facetas estão presentes na nossa personalidade. Ora, somos pessoas rebeldes,
agindo no impulso dos nossos desejos. Ora, somos pessoas mais afetuosas, carinhosas, compreensivas, perdoadoras. Ora, somos pessoas duras, difíceis de perdoar, achando que não é digno. Eu não sei se você se vê assim. Eu me vejo nos 3 personagens. Né? E nós temos que aprender a ser como o filho no arrependimento e como o pai no perdão, e a não sermos como o irmão mais velho. Vamos então à nossa lição, que ela vai falar exatamente isso. Família, lugar de arrependimento, amor e perdão. Só vou ter que mudar aqui que eu não... Pronto. Primeiro ponto, vivendo e aprendendo. Quando a gente olha no começo da lição, nós vamos entender o seguinte, que o autor da revista também fala isso. Esse filho mais novo fez algumas exigências, mas essas exigências eram exigências indevidas. Ele não tinha direito. Na verdade, ele sim era herdeiro, mas ele só poderia ter acesso aos bens do pai após o seu falecimento. Enquanto esse pai estivesse vivo, ele não tinha direito a herança nenhuma. No entanto, ele fez uma exigência, ele pediu, né? Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Tá? Então, exigências não merecedoras, não devidas na hora errada. E aqui a gente tira o seguinte princípio, muitos filhos hoje, às vezes, vocês que são pais podem falar melhor do que eu, às vezes os filhos acham que têm direitos que não lhes são devidos, mas porque estão ali, porque acham que é deles, e tem que ser, e cobram, e brigam, e impõem, e muitas vezes os pais ficam tão aflitos, tão desesperados, para não criar um problema maior e falar, tá bom, vai, faz. Não é assim? Se nós estivéssemos agora num ambiente ao vivo, ou presencial, melhor dizendo, talvez nós poderíamos ouvir as experiências de muitos de vocês sobre isso. Vocês fazerem concessões aos seus filhos diante das exigências deles para evitar um desgaste maior. Eles ficam pedindo, tanto, tá bom, vai e faz. Mas às vezes não é o desejo. Eu fico pensando aqui algumas experiências. Por exemplo, o jovem, às vezes na sua juventude, ele quer ter uma moto. Quantos pais não ficam com medo de dar uma moto para um filho? Mas às vezes aquele filho perturba tanto que ele acaba financiando e dando a moto. E muitas vezes esse jovem acaba, de forma displicente, se acidentando e às vezes perdendo a própria vida. E quantas vezes esse pai não fica ressentido? Ou às vezes autorizar esse filho a fazer alguma coisa que não deveria, eu quero me casar, falou, esse casamento não vai dar certo, o pai está vendo que aquele relacionamento não é bom, que aquele parceiro ou aquela parceira não parece ser ideal para o filho, mas o filho está perdidamente apaixonado e cobra, o pai falou, tá bom, vai, casa. E aí esse casamento às vezes vai por água abaixo. Enfim, tem tantas outras coisas, né, que a gente cede. Então, eu não sei quantas vezes esse filho ficou falando para esse pai para dar a ele a herança que ele queria ir embora, O pai falou, quer saber de uma coisa? Vai. E aí eu coloquei aqui, atender às exigências dos nossos filhos nem sempre será o melhor para eles. Eu sei que é difícil às vezes dizer não, mas é preciso dizer não. Dizer não desde a compra, quando são pequenininhos, de um brinquedo mais caro, ou de uma comida que não é adequada, vão ao supermercado e lá a criança começa a querer, você acaba dando para ele parar de chorar, para ele parar de fazer birra, e ceder às vezes ao desejo dos nossos filhos. Nem sempre é a melhor opção para eles, nem mesmo para nós. Então nós temos que, primeira coisa que a gente tem que aprender é dizer não, A história do filho pródigo nos ensina isso, vivendo e aprendendo. Aprendendo o quê? Aprender que nem sempre dizer sim aos nossos filhos
é a melhor opção. Por mais que eles fiquem chateados no momento, por mais que eles fiquem aborrecidos, nós temos que aprender a dizer não para eles. Né? Quando nós acabamos cedendo e esse pai, na narrativa, permitiu que esse filho saísse, concedeu-lhe o desejo dele, deu a herança, deu a parte, a Bíblia fala que ele, juntando tudo, partiu. Né? Ele partiu para uma vida que ele achava ser a melhor para ele. E aí eu fico me lembrando, às vezes, né, que muitas vezes os filhos acham que fora de casa a liberdade deles é maior, ou porque já fizeram 18 anos, ou porque já fizeram 16 anos, eles se acham adultos ou 21 anos e podem viver como bem entende. Como é perigoso nós andarmos sem a orientação dos nossos pais. Quando aquele moço saiu debaixo da orientação do seu pai, os seus desejos o conduziu a uma vida devasta, a uma vida sem regras. E isso trouxe para ele sérias consequências. O texto diz que ele perdeu tudo quanto tinha. Sua vida, na sua autossuficiência, na sua arrogância, ele perdeu tudo, é o que diz o versículo de número 13. Desprezou e desonrou sua família. Isso foi o primeiro ponto. Quando a gente tem que saber honrar e enaltecer a nossa família, dar graças a Deus pela nossa família. Ele perdeu os bens que ele tinha após ter desonrado o pai e mãe. Por isso a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Esse filho fez exatamente o contrário, ele desprezou o seu pai e a sua mãe. Não fala aqui da mãe, mas essa mãe que existia ali. E eu fico imaginando o quanto que essa mãe sofreu. Ele desprezou, virou as costas para o pai e para a mãe e saiu. Perdeu tudo que tinha, perdeu os seus bens. Sem recursos, perdeu aqueles supostos amigos. Muitas vezes os filhos na adolescência, na juventude, acham que os amigos são mais importantes do que os familiares. E depois eles sofrem a consequência. E após perder a sua comunhão com a sua família, perder seus bens, ele perdeu a sua própria dignidade. Porque o texto nos diz que ele foi parar num chiqueiro, foi trabalhar como cuidador de porcos, e a sua fome era tamanha que desejou comer a comida que era dada aos porcos. E é interessante o fato dele ter ido para cuidar de porcos, porque para o judeu o porco é um animal imundo. E a narrativa é para mostrar que o pecado nos joga na pior condição que um ser humano pode estar. Viver uma vida de pecado é viver num chiqueiro da angústia, do sofrimento. Por isso não vale a pena viver longe da casa do Pai. E depois de perder tudo, a gente percebe e tira essa conclusão que a desobediência, em grau maior ou menor, traz muitas perdas, traz consequências terríveis para todos nós. Então aqui nós temos essa história, Jesus mostrando que mesmo na condição de indignidade, de farrapo humano, de desprezo total, e Deus nos dá essa liberdade, Deus nos deixa, né, seguir o nosso caminho. Ele nos deu essa autoridade, nos deu domínio sobre as obras de nossas mãos, nossas escolhas, e nos deu também a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos para Ele. Mas isso vai depender de nós. E diz aqui, né, na nossa narrativa, que a desobediência não é a melhor opção. Aí eu coloquei aqui no slide que vocês estão vendo. Ainda hoje, há muitos que têm abandonado a família, indo atrás dos prazeres dessa vida, sujeitando-se a viver uma vida completamente miserável. Foi o que eu acabei de falar. Agora, isso não acontece só entre pais e filhos.
A realidade da família hoje, no que diz respeito ao divórcio, é muito grande. Quantos casais hoje estão se divorciando? Quantas famílias destruídas porque os cônjuges, não conseguem mais manter a relação por causa das atrações e dos prazeres do mundo. Ou porque acham que o casamento já não oferece mais o prazer que eles buscavam. Tem gente que casa apenas para ter prazer. Casamento acima do prazer. Tem prazer no casamento? Lógico, e deve ter. Mas não é só de prazer que vive uma relação. A palavra que deve reger o relacionamento chama-se compromisso. E muitos hoje não querem compromisso com a vida conjugal, com a vida familiar. E abandonam a família para viver aventuras irresponsáveis. E isso traz muito sofrimento. Agora, não só para o cônjuge, não só para os pais que veem seus filhos recém-casados se separarem, voltando para casa. Essa é uma realidade hoje nos nossos dias. Quantos não recebem de volta seus filhos já, com seus netos, com os filhos dos filhos, porque o casamento não deu certo. E aí, tudo isso por quê? Porque se propôs a uma aventura irresponsável, uma paixão repentina. Eu, no consultório, tenho visto narrativas desse tipo com muita frequência. E, infelizmente, até entre nós, cristãos, nós temos visto isso acontecendo. Por que isso acontece? Porque nós deixamos de ouvir o nosso Pai Celestial. Nós deixamos de viver de acordo com os ensinamentos e os princípios da palavra de Deus. Filhos que trocam o aconchego do lar, a segurança do lar, os valores que eles recebem dos pais, pelos valores e prazeres do mundo. E quando a gente opta em viver do nosso jeito, movido pelas nossas paixões, para satisfazer os desejos do nosso coração, as consequências nunca são boas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É o que diz Jeremias. Mas, naquela condição miserável, naquele estado de precariedade, de humilhação total, de perda total de indignidade, aquele jovem lembrou-se de que um dia ele vivia num lugar muito melhor, a casa do Pai. A casa do Pai. Como é bom nos recordarmos do aconchego do lar, do amor que recebemos quando estamos em casa. E a Bíblia fala que caindo em si, quer dizer, tomando consciência, reconhecendo o seu erro. E aqui que está o processo de restauração. Aqui que está o processo de perdão. Esse caindo em si é um processo que vem de dentro para fora. Ninguém nos convence. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, que fala ao nosso coração. E aquele moço percebeu que ele fez as escolhas erradas, que ele tomou as decisões erradas. E ele pensava que era melhor ser empregado do pai do que continuar naquela condição. Se era para servir alguém, ele estava disposto a servir ao pai e não aquele patrão que o colocava numa condição tão indigna. Aqui nós temos uma lição. Muitas vezes, você veja bem, esse filho não conhecia direito esse pai. Muitas vezes os filhos têm impressões equivocadas sobre seus pais. Esse filho achava que esse pai não iria perdoá-lo. Mas se ele chegasse ali dizendo, olha, eu não quero ser teu filho, eu quero ser só teu empregado, talvez o pai lhe desse uma oportunidade. Ele tinha uma visão, ele não conhecia a dimensão do amor do pai. Tem muita gente que vê Deus como um carrasco, como alguém duro, insensível. A Bíblia fala a única coisa sobre Deus. Deus é amor. Deus nunca rejeita um pecador arrependido. Essas parábolas da ovelha, da dracma ou da moeda,
e do filho pródigo estão aqui para nos dizer o seguinte: não existe pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não existe pecador que não possa ser restaurado. Muita gente acha que a oportunidade deles já passou, que eles já fizeram muita coisa errada. Mas a palavra de Deus está aqui para nos dizer que não importa quão fundo possa estar você no poço, a mão de Deus é suficiente para ir lá e resgatá-lo. No arrependimento, há um processo de restauração. Agora, o processo de recuperação, de restauração, não é algo simples. Como eu coloquei aqui no slide, no arrependimento, nem tudo são flores. Porque o processo de arrependimento é uma caminhada que a gente tem que fazer. Aquele moço teve que sair, ele teve que peregrinar. Nós não sabemos quanto tempo, quantos dias ele levou, andando por caminhos ermos, passando frio, fome, mas voltando. Isso mostra a disposição em mudar. Tem gente que vive uma vida errada, aceita Jesus, só que ele traz as sequelas da sua vida pecaminosa. Seja uma vida de droga, seja uma vida de promiscuidade, seja uma vida com a justiça desonesta, às vezes cometeu crimes. Quantos dentro das prisões não se convertem, mas têm que cumprir a pena? O caminho de restauração não é mágico e nem completo. Para aquele jovem, ele teve uma oportunidade de mudança. Ele sabia que o processo não seria fácil, mas ele estava disposto a pagar o preço. Caindo em si, isto é, ele reconheceu o seu erro. E a primeira coisa para nós termos uma ação de reparação é reconhecermos os nossos erros e estarmos dispostos a voltar à casa do Pai, a se humilhar na presença do Pai, a confessar o nosso pecado. A Bíblia fala que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aquele jovem sabia que não seria fácil, mas mesmo assim pegou o caminho de volta ao lar. Nem sempre a restauração é fácil, meus irmãos. O pecado deixa sequelas por muito tempo. A desobediência deixa suas marcas. Então, que nós possamos aprender, antes de nos aventurarmos a viver fora da vontade de Deus, pensar nas consequências. Porque o início do pecado pode ser doce como mel, mas os seus efeitos são amargos como fel. E diz aqui, então, que ele vai voltando. Foco na solução e não no problema. Para que a gente possa ser restaurado. Não adianta a gente ficar ruminando o que a gente fez de errado. O que a gente tem que pensar é o que eu preciso fazer diferente. Reconhecer os próprios erros e revelar disposição para mudar. Por quê? Porque a verdade é que nenhum de nós está isento, está livre de eventuais equívocos, de erros. Que nós possamos, ao cair, não ficarmos prostrados, derrotados e acharmos que não tem mais esperança. É isso que o inimigo quer que a gente faça. Que a gente perca a esperança. Que ache que não há mais como sermos restaurados. Devemos estar atentos para não cometermos os nossos erros novamente. Mas devemos sim reconhecer que há um processo de restauração e de cura. Devemos estar atentos no processo de recuperação. Vou voltar para a casa do meu pai. O ideal é não falharmos, mas caso se o fizermos, temos o dever, devemos ter humildade, arrependimento e disposição para corrigir os erros, assumindo suas consequências. O filho pródigo sabia que ele fez algo muito grave. Por isso ele diz: Pai, trata-me como um dos seus empregados. Ele sabia que o seu pecado traria consequências. E somente a graça de Deus poderia restaurá-lo, mas ele não sabia. Ele falou: olha, eu sei que nunca mais vai ser igual. Às vezes a gente carrega na nossa vida os efeitos da vida pecaminosa que a gente teve. A gente se converte, a gente volta para o Senhor, às vezes a vida segue, mas nós trazemos as cicatrizes da vida de pecado.
Mas apesar disso, nós devemos buscar estar sempre focados no Senhor. E aquele moço volta. E quando ele está voltando, e aí eu coloquei esse subtítulo aqui, acolhendo com amor e graça. Só assim é possível a restauração. Quando aquele moço está vindo ao longe, o seu pai vê. E é interessante que esse pai, acho que provavelmente todos os dias ia olhar a estrada para ver se o filho voltava. Oferecer apoio aos familiares que desejam corrigir seus erros é uma atitude de amor. É uma atitude de amor. Ter uma atitude de disposição. Agora, esse papel, né, de perdoador que eu e você devemos exercitar. Devemos estar dispostos a perdoar aqueles que eventualmente possa ter falhado conosco. Talvez você se lembre de alguém que falhou com você, que o decepcionou, que não correspondeu às suas expectativas. Se essa pessoa reconhece o seu erro e vem lhe pedir perdão, é o seu dever, é o meu dever, recebê-lo de braços abertos, como fez aquele pai. Porque no amor, o ressentimento se dissolve. O amor não guarda ressentimento. Apesar do que o filho lhe fizera, aquele pai não guardava ressentimentos, porque ele era um pai de amor. Assim como Deus é para conosco. Deus está sempre disposto a nos dar uma outra oportunidade. Deus está sempre disposto a nos perdoar, porque nós machucamos o coração de Deus com a vida de pecado, mas o amor dele passa por cima, né? Cobre multidão de pecados. O amor valoriza gestos e atitudes de arrependimento. Vendo o seu filho, diz o texto sagrado, que o pai correu, o abraçou e o beijou. E, naquele momento, o filho quis dar-lhe explicações. Pai, pequei. E o pai, nessa hora, falou assim, olha, não é hora de pedir explicação, mas é hora de celebrar. Trazei depressa, né, uma roupa limpa, uma sandália. Isso é restaurar a dignidade. Aquele pai não deixou aquele filho, eu quero ser empregado. Que empregado? Você é meu filho. Mas não tem mais, né? Não tem mais. O importante é que você reconheceu o seu erro. Você já pagou, o próprio pecado já te puniu. O importante é que você está disposto a mudar a sua vida. E assim o fez. E voltou para a casa do pai. E ali diz que o pai celebrou. E na celebração, nós temos o último elemento dessa história. O filho mais velho. Foco no problema e não na solução. A atitude do irmão mais velho. Em vez de ele olhar a solução, ele focou no problema. Muitas vezes, nós agimos como esse filho mais velho. A gente fica voltando à ferida, a gente fica retomando o erro, em vez de olhar o processo, a cura, a libertação. A Bíblia fala deixando para trás as coisas que lá estão, vamos seguir para que estão adiante de nós. Aquele moço, filho mais velho, ficou indignado, magoado, rancoroso. Ele não queria entrar, diz o versículo 28. Não conseguia aceitar o fato do seu pai ter perdoado aquele irmão depois de tudo que ele havia feito. Muitas vezes nós, irmãos, infelizmente somos assim. Nós somos rápidos em julgar aqueles que estão caídos, aqueles que estão distantes. Mas a palavra de Deus nos diz para sermos como o pai e não como aquele irmão mais velho. Esse irmão mais velho era um legalista, era um moralista. Era um cara que se colocava diante de Deus, não como filho, mas como servo, escravo. Ele diz, quantas vezes eu te servi, e o pai ressignifica. Eu falo, espera aí. Aqui não tem separação entre meu e seu. Você poderia celebrar com os teus amigos, eu nunca te proibi. É você que se proibia. É você que se colocava num lugar de exclusão. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus,
como escravos, e Deus quer que nós os sirvamos como filhos. Somos sim escravos de Cristo no sentido do serviço voluntário, mas Deus nos vê como seus filhos. E como somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Mas quando há no nosso coração indisposição para perdoar, nós destruímos as pontes pelos quais a reconciliação se estabelece. O perdão é a ponte pela qual a reconciliação se faz. Se nós queimarmos essa ponte, nós vamos ficar distantes dos nossos irmãos. E a pergunta que eu te faço, há alguém que você precisa liberar perdão? Que você precisa reconstruir o relacionamento? Que está pedindo perdão para você, mas você não reconhece o perdão? Você guarda o rancor. Então dissolva essa mágoa do teu coração. Entra na festa, celebre com Deus a reparação, a restauração. Como cristãos, não podemos agir como esse irmão mais velho, mas sim como o pai o fez. E terminando a nossa reflexão. Se você tem algum problema de relacionamento com membros de sua família, com membros da sua comunidade religiosa, com os teus vizinhos, com os teus amigos de trabalho, ore e peça sabedoria a Deus, buscando a solução do mesmo. Foque na solução e não no problema. Haja como pai e não como filho mais velho. E nenhum problema pode ser maior do que o nosso amor pelo nosso próximo. Essa é a nossa meditação nesta manhã. Que esta palavra possa ser usada pelo Espírito Santo para trazer ao seu coração alegria, paz e, acima de tudo, disposição para pedir perdão ou perdoar aquele que porventura lhe tenha ofendido. Amém? Vamos ter uma palavra de oração agora, encerrando o nosso culto. Pastor Paulo está aí? Ele poderia orar? Posso sim, claro. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra tão edificante, por essa palavra, ó Pai, que veio ao encontro dos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, pelo seu cuidado conosco. O seu cuidado que ele é incondicional, o seu amor, ó Pai, que não cessa, que não se afasta das nossas vidas, Amém. independente, ó Pai, da situação em que nós mesmos nos colocamos. Nessa manhã, ó Pai, pedimos que o Senhor coloque as suas mãos sobre as nossas vidas, que o Senhor coloque, ó Pai, nos nossos corações esse amor que só o Senhor tem, que nós possamos ter esse amor nos nossos corações e que nós possamos refletir, ó Pai, esse amor na vida dos nossos familiares, na vida da nossa família, dos nossos amigos, na vida de todos aqueles que nos cercam, ó Pai, nos nossos dias. Sem o Senhor, sem a Tua presença, sabemos que não somos capazes e por isso é que te pedimos, ó Pai, fica conosco e coloque as suas mãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, liberar o perdão em nossos corações, que nós possamos aprender a amar e perdoar verdadeiramente e que nós possamos ser edificados, ó Pai, pela Tua palavra todos os dias e que ela grave, ó Pai, nos nossos corações de forma que nós não consigamos arrancar de lá de nenhuma maneira, Pai, que nós possamos verdadeiramente viver tudo isso, todos os ensinamentos que o Senhor deixou, ó Senhor, e que nós possamos, ó Senhor, dessa forma nos alegrar e nos alegrar em Ti, ó Pai, em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Newton, que trouxe essa meditação para as nossas vidas. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está conosco, assistindo, escutando, ó Pai, essa mensagem. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos sustentando, nos guardando, nos abençoando, e que assim nós possamos, ó Pai, seguir caminhando rumo ao encontro contigo. Sim, Senhor. Obrigado, ó Pai.
Obrigado por tudo, fica conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Rapidamente, então, hoje à noite nós teremos o nosso culto. O pastor Paulo ajuda a gente aqui na organização. Se você quiser deixar um testemunho, gravar uns 5 minutinhos, 3 minutinhos de testemunho, grava pelo vídeo do WhatsApp, manda para mim ou manda para o pastor Paulo, que a gente coloca lá, tá? Então nós estamos fazendo esse culto online para que os irmãos possam participar. Uma oração também de gratidão, de louvor a Deus. Todos estão convidados para participar do culto. Grava uma oração, peça para, né, a gente publicar e na hora do culto a gente coloca lá dentro da liturgia momento de oração. Hoje, lembrando, nós temos Santa Ceia. Então, reserve aí o seu pãozinho, o seu suco de uva, que nós vamos celebrar a nossa Santa Ceia online, né? Vai ser uma bênção. Então, não deixa de separar aí os seus elementos para que a gente possa consagrar ao Senhor, lembrando a morte de Jesus para nos dar a vida eterna. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo.